Oi, oi, boa noite. Boa noite, Juliana, tudo bom? Estamos ao Queria dar vivo. uma boa noite a todos, uma boa noite a todos os companheiros da Uhum. Guarda Civil Municipal de Niterói, a todos que não são guardas municipais, que estão aqui neste momento no canal Guardião Civil, e eu recebo com muito carinho Juliana Benício, Uhum. candidata a prefeita de Niterói, Rio de Janeiro, uma cidade que historicamente já foi capital do estado do Rio, e Uhum. a importância de Niterói é inegável no Brasil inteiro. E é muito importante hoje podermos saber sobre essa questão em relação a próximos chefes do executivo, como ela está vindo para o pleito, e o que ela tem de proposta para esta importante instituição, ao qual eu também me sinto muito orgulhoso em trabalhar praticamente há quase 19 anos de Guarda Civil Municipal em Niterói. Temos os nossos problemas, mas também o que nós queremos trazer, isso eu digo em nome dos companheiros, com certeza, é a solução para a cidade de Niterói, Uhum. tá bom? Primeiramente, também queria agradecer aqui ao Movimento UNA, né, o professor Hélio GCM Maciel, de Salvador, na Bahia, que tem uma parceria muito grande com o nosso canal Guardião Civil. Um abraço, meu querido, obrigado por tudo, tá? E eu tenho certeza que ele está acompanhando a nossa live. Eu vou começar, Juliana, com a Uhum. seguinte pergunta. Fale um pouco de Juliana Benício. Primeiro, Dagno, eu tenho que agradecer a você, né? Agradecer demais a você. Tem sido uma caminhada muito gostosa, assim, principalmente conhecer pessoas como você, cidadãos como você. Agradecer aos seus espectadores que estão aqui buscando, querendo saber um pouco mais, né? Eu venho falando que a eleição municipal é a mais importante de todas, porque é na cidade que a gente vive, né? É na cidade que acontece a segurança, é na cidade que acontece a educação. Não adianta a gente pensar na eleição de presidente e falar, mas é a educação, como é que está? Mas é na cidade que acontece a educação básica, que é a mais importante de todas. Então, a gente precisa olhar muito de perto a eleição municipal. Dizer para você que hoje aqui eu ainda não posso falar de propostas. Eu vou pedir para você me chamar de novo aqui na sua casa virtual e que aí Oh, eu vou falar de propostas, porque a lei eleitoral não permite. Mas eu vou analisar a atual gestão e dizer o que eu penso que está errado e o que eles ainda podem consertar nesse apagar das luzes. Eu espero que eles vão ajustando, porque eles estão aí com poder na mão, né? E que encontrem o caminho realmente do que é certo, né? Porque eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o quanto que eles precisam acertar a mão aí, principalmente no que tange a segurança, né? Quero te dizer que eu amo esse modelo de entrevista, me sabatine durante uma hora, manda bala, faça as perguntas que você quiser. Mas deixa eu falar um pouquinho quem sou eu. Eu nunca fui política, né? Eu costumo dizer que eu nunca estive na politicagem, mas eu sempre trabalhei com política, né? Você sabe que a educação é um ambiente muito politizado, né? Um gestor da educação está sempre tratando com sindicatos. Eu nunca na minha vida me lembrei de trabalhar sem sindicato por perto, de ter que dialogar muito e de construir um bem público, que a educação é um bem público. Então, eu sempre trabalhei com política, mas nunca com politicagem. Então, eu estou trazendo essa experiência realmente de gestão no ambiente público, no ambiente privado. Eu sou mãe de 4 filhos, o Neto, o Hugo, a Ana a Júlia, o Augusto. Sou casada, sou niteroense, nascida e criada aqui, amo essa cidade. Tive meus 4 filhos aqui, quero morar aqui para o resto da minha vida. Sou uma pessoa muito família, então eu tenho medo quando algum primo meu, alguma irmã minha, que eu tenho uma irmã que mora fora, fala, vou morar fora. Isso para mim é como se eu perdesse uma coisa muito importante. Então, meu sonho é que todos morem perto de mim, aqui nessa cidade, porque eu sou muito enraizada e não tem dúvida que é por isso que eu estou encarando esse desafio que hoje eu estou, de me oferecer, me disponibilizar à sociedade para mudar toda essa bagunça que está aí hoje. Quero aproveitar e falar para você que uma grata surpresa foi a escuta que eu estou tendo com vários guardas municipais. Né? É impressionante como vocês têm uma consciência do que vocês representam para a cidade. Às vezes a gente conversa com algum segmento e ele só tem a pedir, só tem a pedir, só tem a ver o que nunca chegou. E é impressionante como não é apenas você com essa postura, mas vários outros que eu tenho conversado, eles chegam a mim conscientes do que precisa melhorar,
conscientes do que precisa melhorar pelos dois lados, tanto da Guarda Municipal quanto do Poder Público, e principalmente vocês têm um sonho de que isso não seja mais dois lados, que seja um lado só, né? Que essa coisa de falar, olha, você não me paga, patrão, empregado, não, estamos juntos nesse barco, somos uma instituição só. Então, assim, me revelou, né, uma classe que eu tenho certeza que eu gerindo essa cidade vai ser uma classe muito parceira, porque vocês têm a filosofia que eu tenho, do trabalho, da dedicação, da entrega, da qualidade, mas que isso tem que ser uma via de duas mãos, de ida e de volta, tá bom? E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Opa! Eu fico feliz pelo fato de hoje as guardas civis pelo Brasil, e principalmente a Guarda de Niterói, né, se tratando hoje a oportunidade de falar um pouco sobre a Guarda de Niterói, justamente essa preocupação que cada vez mais alguns chefes do Executivo está tendo, esse olhar de segurança pública também a nível municipal. Muitos desafios, acredito que muitas pessoas ainda, infelizmente, se sentem inibidas dentro da política, vamos dizer assim, em apostar nas guardas municipais, ainda em muitos municípios, por conta de insegurança jurídica, talvez, que hoje eu digo que a insegurança jurídica não traz nenhum problema para o chefe do Executivo hoje. Hoje temos uma lei federal 13.022, que praticamente dá a legalidade das ações da guarda, né? E o que eu gostaria de saber é o seguinte, neste momento, uma pergunta. Como você já falou mais ou menos, mas gostaria que você fosse um pouco mais específica. Como você vê a Guarda de Niterói? O que você vê da Guarda de Niterói, na cidade de Niterói? A Guarda Municipal, eu tenho uma tristeza quando eu olho para ela, vou ser sincera, e desculpa se vocês ficarem chateados comigo de eu falar isso, porque eu tenho uma memória de uma guarda municipal que morava no coração dos niteroenses. E eu acho que, ao longo do tempo, vocês foram perdendo isso. Hoje que eu estudo a cidade, eu sei exatamente diagnosticar o que aconteceu, né? E eu tenho certeza que não foram os guardas municipais que perderam isso, foi a gestão. A gestão fez isso com a Guarda Municipal. Como você bem disse, eu defendo que o município, a gestão municipal, compre essa briga da segurança, né? Que a segurança municipal seja a cargo do município e que a polícia militar entre como complementar, né, com ações mais de combate ao crime organizado, algo que transcenda seu território e que você realmente precise de uma polícia que, para além do que está delimitado no seu território. Mas no nosso território, eu defendo que a Guarda Municipal seja a responsável por executar isso, né? Eu não sei se agora seria o momento de eu entrar com a análise do Niterói Presente, por exemplo, mas se eu puder agora, então, já entrar com esse breve histórico que eu vejo, né, do como a Guarda Municipal veio sendo precarizada ao longo desse tempo, eu acho que se deu muito em desvio de funções, né? Como você bem disse, existe uma lei que já deixou muito claro que essa função preventiva de segurança, de patrulhamento preventivo, ostensivo, né, da cidade, e que a gente deva, sim, lançar a mão da Guarda Municipal para isso. Só que aqui em Niterói, a nossa gestão, como todas as outras, em todos os outros setores, a gente vê a politicagem imperando, a gente não vê o mérito imperando, a gente não vê que os bons guardas estão em lugares de liderança, eles estão, às vezes, sendo colocados em escanteio simplesmente porque têm uma posição política, porque podem se tornar uma liderança importante entre os guardas, então isso, na verdade, é feito em detrimento à carreira dele, não a favor, né? Isso, para mim, é um desvio, porque eu sou uma pessoa que sempre geri pelo mérito, independente do posicionamento, qualquer posicionamento político que se tenha, eu sempre geri pelo mérito. E outro ponto foi a questão de colocar a Guarda Municipal como responsável pela fiscalização dos ambulantes, né? Venho me reunindo também com os ambulantes, a gente pode, de repente, se aprofundar um pouco mais nisso, mas acabou que esse desvio de função acabou trazendo uma perda de identidade à nossa guarda,
que é realmente de fazer esse patrulhamento e garantir a segurança da cidade. A ordem urbana é plural, eu não estou dizendo que a gente não pode apoiar as funções, por exemplo, da postura, mas a gente precisa delimitar claramente como que vai ser esse apoio, né? Por exemplo, a assistência social é responsável pelo morador de rua. Logicamente que a Guarda Municipal, com sua missão de ordem, ela pode apoiar, né, a assistência social no acolhimento dos moradores de rua, mas eles não devem ser os responsáveis. Porque eu sei que, na teoria, está lá que a assistência social que deve fazer isso, mas, na prática, os cidadãos ligam para o CISP. E o CISP acaba alocando uma equipe que está ali por perto. Então, a gente precisa realmente organizar essa operação, e essa organização vem de cima para baixo, né? Você não vai conseguir que a ponta seja uma organizadora dessa prática, né? E realmente colocar a Guarda Municipal novamente no coração do cidadão niteroense. Como que a gente vai fazer isso? Com serviço de qualidade, organizado, por mérito, né? Servindo de apoio a diversas outras secretarias, mas principalmente atuando no patrulhamento preventivo e ostensivo. É isso? Vamos lá. É porque eu estou tentando aqui acompanhar também, através do meu próprio Facebook, por o áudio melhorar, né? Só que está dando um certo delay. E dá um delay. Então tá bom. Quando eu souber... Isso, está dando um delayzinho, aí eu estou tendo que realmente compreender. Não, estou compreendendo diretamente, mas para eu poder ter diretamente o áudio, para eu poder compreender ainda melhor. Uhum. Mas, Juliana, é importante, sim, que a gente possa sempre trazer aos olhos de todos os companheiros da Guarda, e principalmente para a sociedade, essa visão de como se fazer a empregabilidade da Guarda de forma mais eficiente, né? Uhum. Otimizar essa empregabilidade, trazer essa empregabilidade para a eficiência do serviço ao cidadão. Quem legitima o serviço, principalmente na área de segurança pública, dos agentes de segurança pública, é o cidadão. Uhum. Então, cada vez mais que ele vê resultados satisfatórios, ao invés de se gastar tanto com criações que, aos olhos da lei mesmo, não existem, poderíamos sempre aproveitar a mão de obra que nós temos e trazê-la da melhor forma possível do cidadão, né? Isso aos olhos do chefe do executivo sempre. É importante que o chefe do executivo sempre tenha consciência e que preste esse contas sempre a ele para saber qual é a melhor forma ou o que tem ocorrido na solução da melhoria das guardas ou na execução do trabalho das guardas, né? Dentro dessa mesma questão, eu queria fazer uma pergunta ainda dentro dessa questão para você. Quais as formas de trabalho que a GCM Niterói, junto ao ordenamento urbano de Niterói, e a integração com os órgãos? O que você acha dessa integração junto com os órgãos e qual é a melhoria que pode trazer ainda dentro dessa questão do ordenamento urbano, já que se coloca a Guarda nessa questão de ordenamento urbano de uma forma bastante subutilizada? Como pode ser feito isso? Eu vou responder essa pergunta, com certeza, mas eu queria fazer mais um comentário sobre sua fala anterior, que eu acho que é um tema muito importante, né? Eu costumo falar que a Guarda Municipal ela não deve sofrer com política de governo, porque ela responde ao Estado, né? O governo vai mudar e o Estado, né? Essa instância pública vai continuar, que é o Estado em si. Então, ele não deve sofrer com politicagem nem com ações eleitoreiras, né? A segurança é um bem público e a gente precisa garantir isso com uma política de Estado e não de governo. E, para isso, a gente precisa realmente despolitizar essa operação, né? Quanto ao Niterói Presente, eu preciso tocar nisso, que eu acho que é muito importante, que eu acho que foi um programa que precarizou ainda mais esse amor do niteroense em relação à Guarda Municipal, porque foi um programa milionário, que a gente precisa falar, que a nossa gestão municipal pagou ao governo do Estado por uma mão de obra que a gente já paga, porque a gente, quando paga nossos tributos ao Estado, o Estado chega e paga pelo policial militar. Então, quando a gente paga o Niterói Presente,
ou PROEIS, né, a Niterói Mais Segura, que se fala, a gente está pagando por uma mão de obra que ela já é paga com os nossos tributos. E a gente está precarizando essa mão de obra ao gastar dinheiro para pagar as folgas e as férias desse trabalhador. Logicamente, em situações de emergência, a gente precisa disso. Vai fazer um evento, aumentou muito a população e ainda não conseguiu realizar concurso público. Você lança a mão de atividades como essa, como você utilizar férias e horas extras. Mas você tornar isso rotina, nenhum gestor sério no mundo faz algum plano de ação baseado na precarização da mão de obra. Ou você aumenta o salário e transforma isso como rotina, né? Mas você está dando migalhas a partir de uma coisa que não é um benefício concreto para aquela mão de obra, que ele depende da demanda do gestor público, ou seja, ele não ganhou aquele benefício, não incorporou aquele benefício e fica sempre sendo influenciado pela demanda desse gestor público. Ou seja, é uma atividade altamente politiqueira. Aí se gastou milhões com essa política para fazer algo que a Guarda Municipal pode fazer, né? E que ele não teve competência, o nosso gestor municipal, de organizar a própria guarda para atuar dessa maneira. Então, ele só assinou para mim um atestado de incompetência de gerir a própria guarda, que é capaz de fazer esse patrulhamento que hoje é feito pelo Niterói Presente e pelo PROEIS. Que eu não tô desqualificando totalmente esse programa, quero deixar isso bem claro, né? Esse programa, ele tem, sim, o seu espectro de atuação, mas não da forma que hoje, do tamanho que hoje a gestão pública acabou fazendo. E fazendo um marketing muito, muito maquiado. Por quê? Porque quando ele chega e fala que em novembro, apenas em novembro, teve uma redução de 72% dos indicadores, por exemplo, do roubo de automóveis, quando a gente vai comparar esses indicadores com os municípios vizinhos e usando principalmente o tempo adequado, que é pelo menos 11 meses, né? Ele não pode pegar um mês e analisar isso. Vamos pegar o ano de 2019 inteiro e compara com Itaboraí, compara com São Gonçalo, compara com Maricá, que eu fiz esse estudo, quem quiser depois me pede. Comparando com dados do ISP, que é o mesmo que a prefeitura divulga. A gente vai ver que esses municípios vizinhos tiveram redução de crimes em vários tipos de crime tão grande ou maiores que o de Niterói. Então, ele faz o marketing, só fala o que aconteceu em Niterói, não fala o que aconteceu nos municípios vizinhos, que naquela ocasião não tinham São Gonçalo presente, não tinha Itaboraí presente, não tinha Maricá presente. Entende? Então, a gente tem que parar de fazer política com dinheiro público e entregar o serviço ao cidadão, tá? Então, essa foi a janela que eu queria falar para comentar essa última fala. Agora, deixa eu entrar com a questão do apoio. Terceirizando nossa mão de obra. Então, vamos lá, falar a questão do apoio. Para a gente conseguir a excelência que a gente quer, né? Logicamente que a gente, só organizando a Guarda Municipal, a gente já vai ter uma atuação muito mais expressiva e muito mais perto do cidadão e conseguindo entregar muito mais segurança para ele. Mas quando a gente quer buscar a excelência, a gente vai ter que investir nessa integração. Né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, da coordenadoria de patrulha escolar, né? Se essa coordenadoria dialogar com a Secretaria de Educação, a gente vai ter um serviço muito mais qualificado, menos pontual, mais integrado. Quando a gente está falando da coordenadoria do meio ambiente, que é aquele que está atuando diretamente no meio ambiente, se ele se comunicar com a Secretaria do Meio Ambiente, que hoje a gente tem, ele também vai ser muito mais potente. Né? Quando a gente está falando do patrulhamento de assistência social, que é aquela que a gente comentou lá no início, se ela se comunicar, se ela estiver integrada à Secretaria de Assistência Social, ela vai ser muito mais potente. Então, a integração da Guarda Municipal às diversas instâncias que a gente tem dentro da estrutura organizacional da Prefeitura vai ser fundamental para a gente conseguir ganhar mais
mais excelência, né? Então, a gente precisa não apenas reorganizar a operação, no sentido que a gente falou, mas também buscar essa integração, porque a gente vai conseguir mais efetividade. Essa pergunta é importante, justamente, essa pergunta foi feita pela importância, dentro do que hoje se baseia a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal é um braço do município hoje, que a Constituição Federal de 88, praticamente, ela fez um ensaio, a gente costuma dizer que ela fez um ensaio de 88 para cá, em relação à inserção do município na segurança pública, no ordenamento urbano de uma cidade, aos poucos. Só que o que acontece hoje nos grandes centros, como Niterói, capital Rio de Janeiro, São Paulo, tanto Belo Horizonte, tantas capitais, Salvador, tantas capitais com um número considerável de habitantes, né, Porto Alegre, quando você tem a questão do policiamento em si, né, você tem que, de alguma forma, trazer esse policiamento para todas as questões, para todos os lados. O policiamento ele não pode ser só e somente o viés repressivo, como ainda se insiste hoje no Brasil, né? Quando a gente traz o policiamento para o município, a gente traz o policiamento de forma mais humana, de forma mais direta. Né? Então, quando você traz o município para o cidadão na forma que ele pode trabalhar, isso sem atropelar, sem trazer nenhum tipo de competição de competências. A Guarda não está aqui para competir competências. A Guarda está aqui justamente para complementar, como você disse. E essa questão é muito importante quando é bem trabalhada junto aos órgãos constituídos do próprio município. Isso é importantíssimo. Eu gosto muito de escutar toda vez essa parte, porque os órgãos constituídos do município sempre contam com a presença do guarda, sempre na questão, por exemplo, temos uma patrulha escolar, né? A patrulha escolar, ela não pode intervir diretamente, por exemplo, na questão pedagógica, no ambiente pedagógico do colégio, jamais, nenhum órgão de segurança pública deve intervir no ambiente pedagógico, mas o fato de ter a presença de um agente público municipal bem capacitado, estando ali para situações de médio conflito no máximo, né? De conflitos mais explícitos, de mais complexos, aí outra história, mas de médio a baixo conflito, é importante. Isso traz também zelo do município junto ao equipamento escolar, junto à escola, junto àquilo que provê educação. Então, quando mais você traz essa situação da guarda de forma humanizada, de forma prioritária, para as questões dos municípios, para as políticas públicas do município, você melhora, principalmente, a questão de segurança pública. A segurança pública é um leque que não tem uma definição, ela é imensa, ela é grande, né? Falar sobre segurança pública, você fala de uma luz no poste, até mesmo de um agente fazendo um patrulhamento extensivo ou preventivo, como que a Guarda pode realmente prover, né? Juliana, deixa eu te falar uma outra pergunta. Justamente dentro dessa parte de policiamento preventivo, tá? Você pretende realmente inserir, é uma proposta sua, é um pensamento seu, trazer a Guarda, o conceito, hoje, realmente mais, de maior natureza da própria Guarda hoje. O município, hoje a Guarda Municipal, ela tem uma natureza de policiamento preventivo. Pretende trazer para Niterói o conceito que deu tanto certo, afirmo que deu certo em tantas cidades no Brasil, tantos municípios no Brasil implementou, trouxe essa Guarda para a questão do policiamento preventivo. É possível trazer o policiamento preventivo para você, para Niterói, pela execução da Guarda? Mais uma vez, só pontuando que eu não posso. Eu não estou falando de propostas, né? Eu estou falando que eu acho que o Rodrigo Neves devia fazer. Ele deveria fazer isso, né? Ele deveria trazer a Guarda Municipal para o patrulhamento preventivo, como você bem falou, né? Readequando essa identidade. E por que eu defendo isso? E você já falou. Você já acabou a sua fala, foi justamente isso. Quando você fala a palavra humanização, né, eu falo a palavra pertencimento. Né? A Guarda Civil Municipal, ela pertence a Niterói, ela zela por Niterói, é aqui que ela ganha seu pão, né? E é aqui que ela vai proteger. Esse pertencimento é algo imensurável para a qualidade desse serviço.
né? E o conhecimento que ela traz, ela vive esse território. Ela vive nesse território, ela recebe desse território, ela trabalha nesse território. Então, é ela que é a mais preparada para estar nesse território patrulhando preventivamente. Então, eu acho que, diante desse contexto que a gente analisa, é o caminho correto a ser feito, é o que deve ser feito. Ótimo. Juliana, dentro desse conceito, em relação à humanização, a Guarda Civil Municipal de Niterói, hoje, ela tem uma grande preocupação com a questão de humanização no conceito de trabalho. Infelizmente, num tempo de pandemia, é preciso dizer aqui, eu vou até interferir um pouco na questão da entrevista, mas é necessário que também possa se deixar isso claro. A Guarda, assim como muitas guardas pelo Brasil, protagonizaram, né, por determinação de decretos municipais, não está aqui para se questionar os decretos, né? Nós somos as guardas municipais estão aqui para cumprir aquilo que determina o chefe do executivo sempre, né? E dentro desse conceito, é claro que num país onde se é festivo, se é um país com grande quantidade de pessoas, com sua liberdade sempre muito explícita, né? Praia, parques, locais de lazer, de uma hora para outra tendo que ser impedidas de frequentar esses locais. Então, assim, quando a Guarda entrou nessa questão, as guardas municipais, e vou apontar a Guarda Civil Municipal de Niterói, quando entrou nas questões das barreiras sanitárias, principalmente nas descidas da ponte, na praia, impedindo que banhistas frequentassem de acordo com o decreto, a Guarda não recebeu praticamente quase nenhuma, eu digo nenhuma, reclamação explícita de cidadãos niteroenses, não se explicitou, não se fez explícita qualquer ação de abuso de autoridade da nossa Guarda Civil Municipal de Niterói. Isso prova que a Guarda Civil Municipal de Niterói é consciente das suas ações, porque tem obrigação da consciência, né? Não é uma questão de construir apenas a consciência, é uma consciência construída, é uma consciência humana, é uma consciência do agente humano por conta da responsabilidade que ele tem enquanto servidor da área de segurança. Então, é importante sempre frisar que muitas das ações em relação à questão do Covid-19, toda essa questão da prevenção, utilizou-se a Guarda Civil Municipal de Niterói, mas sempre dentro do respeito primário e obrigatório ao cidadão, tá? E a questão também muito importante do trabalho preventivo das guardas, né, no policiamento preventivo, é necessário afirmar que guardas municipais, elas detêm órgãos corregionais de controle interno, né? Temos corregedoria, né? Temos ouvidoria. O guarda não é um servidor público da área de segurança, onde não se tem que prestar conta dos seus atos, das suas ações de abuso ou de qualquer outra ação que venha a macular não só a própria instituição, não só a própria prefeitura, mas também denegrir ou trazer algum tipo de constrangimento ao cidadão. Então, a Guarda tem controle, sim, corregional, e isso é importante destacar para que todos não achem que a Guarda é uma instituição despreparada, como muitos costumam dizer, mas por questões, muitas vezes, de interesse, né? Não afirmando, não tendo conhecimento devido sobre guardas municipais. Eu gostaria também de perguntar... Quer falar alguma coisa? Pode falar. Queria comentar sobre essa questão da pandemia, né? Eu acho que vocês deram show na pandemia, principalmente diante de tantos atos autoritários que foram feitos. Eu segui todos, porque eu sou uma cidadã e acredito que a gestão municipal deva fazer os decretos e o cidadão deve seguir. E eu segui todos, como foi orientado pelo nosso gestor principal, nosso gestor Rodrigo Neves, e vocês também, como guarda municipal, cumpriram com o decreto e fizeram valer isso. E Niterói deu show em termos de isolamento, né? Agora, medidas autoritárias, porque quando você viu um cidadão revoltado, é porque ele sabe que na Praia de Caraí existia um mundo do País das Maravilhas, como se Niterói fosse aquilo, e você ia para outros bairros ou nas comunidades e você via que não existia patrulhamento algum, né? Era onde era
interessante para eles. Onde a população queria isolamento, eles davam isolamento. Onde a população não ligava para isolamento, eles não faziam patrulhamento, não faziam nada. Os ônibus lotados, as pessoas entrando em filas na cidade, né? Então, na verdade, não aconteceu esse isolamento, e tanto é que a gente vê em termos de número, que eu falo, para que isso tudo? Não é para salvar vidas? Não é para salvar vidas? E a gente salvou? Não, porque Niterói está em 5º lugar com cidades de mais de 200 mil habitantes, né? Em 5º lugar em óbitos per capita. Isso é muito grave, porque nós somos mais ou menos 50 municípios, com mais de 200 mil habitantes. Tem que ver direito quantos somos, mas a gente está na frente de Belford Roxo, com mais óbito, a gente está na frente de São Gonçalo, Nova Iguaçu, municípios pobres, que não têm dinheiro para investir. Então, mostra que o prefeito fez um show. Utilizou vocês, me utilizou, porque eu, como cidadã, cumpri com tudo. Mas foram medidas autoritárias. E por isso que a gente não teve o resultado que a gente queria. Né? Mas, diante de tanto autoritarismo, vocês deram um show porque vocês conseguiram realmente uma cidade e um cidadão também consciente de que o poder público municipal, o gestor público, é quem deve dar as cartas na mesa nesse momento. Só é sobre isso que eu queria falar. Nada, que isso. Você é a convidada. Uma outra questão também, eu queria bater também nessa questão, eu acho importante hoje falar sobre isso, porque ela ainda vai ser muito debatida em Niterói, com certeza, até o final do ano, até realmente a realização do pleito. Como já foi falado anteriormente, eu gostaria de bater nessa tecla, porque ela é importante, isso para 2 lados, né? Para aqueles que têm essa questão, eu tenho uma visão, não pessoal, mas de análise como guarda civil municipal, depois de tantos anos de estudo nessa questão, e também os companheiros da GCM Niterói, né, que veem nisso uma subutilização. Hoje temos que ter um avanço maior nesta visão, que é justamente a ação de combate a camelô. O que poderia ser feito nessa questão da ação de combate ao camelô? Né? O que pode ser chamado hoje de comércio irregular, no politicamente correto, a gente pode dizer diretamente combate ao camelô. Né? E nem informal que eu vou falar, porque eu já me posicionei sobre isso, não apenas aqui, mas em outras lives, em postagens, tudo. Né? E a gente precisa sempre ter soluções para o Brasil. Né? E olhar para o Brasil com as suas especificidades. Eu já me posicionei que guarda municipal não é para fazer patrulhamento de camelô, não é para ficar tomando conta de camelô. Por quê? Porque isso é uma atividade econômica. Ela é legalizada pela prefeitura. As pessoas que estão ali são empreendedores e que têm a sua legalização. Né? Aí eu vou chegar no ponto que eu quero. Né? Então, assim como a postura de Niterói faz a fiscalização nos comércios, nos estabelecimentos comerciais, entra dentro do comércio e vê o que está ilegal ali, ele também vai aferir se o camelô tem ali a legalização para trabalhar ou não. É a postura que tem que fazer isso, porque aquilo é uma atividade comercial, está dentro da fazenda. Você colocar o guarda civil municipal para fazer essa fiscalização é você já colocar no camelô, que é um trabalhador que está fazendo tudo para botar o leite em casa, para alimentar em casa, botar uma taxa de criminoso nele. Isso é um absurdo. Então, isso eu venho falando, não apenas aqui nesse segmento que eu estou com vocês, mas em todos os outros. Se a gente quer um empreendedorismo, se a gente quer que o brasileiro comece a ter renda e trabalhar pela sua própria renda e não ficar pedindo esmola para político, a gente precisa entender que existem degraus para isso. Uma pessoa que mora de aluguel e primeiro ele vai montar um comércio como o do ambulante, legalizado. Né? Quem não está legalizado, a postura vai ver, vai colocar a legalização, vai buscar, vai ensinar para eles os meios de conseguir a legalização. Se ele não conseguir, ele não vai poder trabalhar enquanto isso. Mas a gente pode pensar no camelódromo para ampliar o número dos camelôs em Niterói,
né? E aí criando estratégias para acolher também esse empreendedor que precisa comer e não quer ir para o crime. Ele quer simplesmente trabalhar. Então, a gente precisa colocar isso na postura e aquilo que a gente falou de apoio. A postura, precisando do apoio da Guarda Civil Municipal em situações de conflito. Em situações de conflito, aí sim entra nas atribuições de vocês. E aí sim a gente vai ter a Guarda Civil Municipal sendo acionada e chamada para atuar. Né? Então, colocar a Guarda Civil Municipal para fazer fiscalização de ambulantes é um desvio total e uma falta de compreensão do potencial que é uma Guarda Civil Municipal para uma cidade. Né? Eu sei que isso está legalizado, mas é totalmente, vamos dizer, um desperdício. É um desperdício, né? É um desvio. É colocar um professor com potencial de iluminar a mente de um aluno, colocar ele para ficar olhando a entrada do aluno na escola. Não tem porquê. O professor tem que estar em sala de aula, né? Ensinando. E mais uma coisa, já que eu puxei a minha experiência, que é gestão escolar, eu já trabalhei com todo tipo de professor, porque você ficou meio que justificando a postura da Guarda Civil Municipal. A gente está falando de seres humanos. Cada um tem um jeitinho. Logicamente que a gente tem um código de ética, né? Mas tem professores que são mais sérios, tem professores que mimam mais o aluno, e cada um tem seu jeito. A gente está lidando com seres humanos, e a gente tem um código de ética para reger essas pessoas. E é isso, mas não é transformar todo mundo em robô, né? Não é transformar todo mundo numa mesma pessoa. A gente começa a disseminar boas práticas, o que é legal, e isso vai inspirando os outros, faz capacitação, isso tudo é importante, mas não é transformar todo mundo em robô programado, porque tem professor que vai ser sempre de um jeitinho e outro de outro, e é assim. Mas o código de ética, a postura de ética, da moralidade, tem que estar sempre sendo preservada. Sim, sim. É importante, geralmente, esse assunto, ele causa um certo problema, uma certa polêmica, né? Justamente por esses anos todos, a Guarda, infelizmente, ter se inserido muito nessa questão. Né? Foi inserida há muito tempo nessa questão, continuou-se inserida há muito tempo nessa questão. Né? O que se discute, na verdade, sempre, quando nós, guardas, eu me coloco assim na posição de guardas municipais junto a todos, sou um canal hoje, né? Mas também sou guarda civil municipal, na cidade de Niterói especificamente. O que se discute não é simplesmente sair e daí em diante quem vai executar. A questão não é tão simples assim. Você trouxe hoje um bom pensamento em relação ao que se deve fazer como solução. Né? Continuar com uma guarda que tenha capacidade, que tenha natureza de fazer policiamento preventivo, de estar dentro de uma questão bem mais abrangente, com mais importância dentro do município, na ajuda junto à segurança do cidadão, colocá-la justamente para esta classe que hoje, cada vez mais, dentro de um problema de pandemia que praticamente destruiu a economia brasileira de alguma forma, né? Deixou muitos médios e pequenos empresários, por exemplo, na cidade de Niterói, fecharam as portas, né? Muitas empresas tiveram que fechar portas, o comércio fechou porta. Imagine quantas mulheres e homens acabaram tendo que estar batendo porta em porta para procurar trabalho, e muitas deles, às vezes, não conseguem. E, de alguma forma, eles precisam sobreviver. Tudo isso é um problema. Mas, para que tudo isso possa ser sanado, não basta apenas simplesmente impedir alguém de tentar ganhar um dinheiro. É trazer solução econômica para tudo isso, fazer que o giro econômico aconteça dentro da cidade, né? Porque não é só a guarda... Já foi comprovado também em muitas cidades que quando você melhora a segurança a nível municipal, principalmente, né, em centros com bastante comércio, com bastante circulação de pessoas, né, no consumo, você melhora também a arrecadação do próprio município, porque você estimula investimento. Então, cada vez mais que você provê segurança, obviamente, um empreendedor sempre vai querer naquela cidade onde ele pode ter o mínimo de segurança, né, de forma externa, junto aos seus clientes, mesmo que ele tenha que aparelhar a sua loja com algum tipo de dispositivo eletrônico ou qualquer outro tipo de aparelhamento de segurança,
mas ele vai dispor muito menos e vai ter muito mais a possibilidade dos seus ganhos. Então, hoje, investir em guarda municipal, eu digo que é inteligente, né? Não é simplesmente algo que passa hoje e amanhã acaba depois de um pleito eleitoral, né? Depois de 4 anos, fiz a população votar em mim, agora está tudo certo. A gente não pode tratar a guarda municipal desta forma, não pode trazer a segurança pública de forma tão simplista, como tenho visto hoje, né? Temos uma guarda. Escuta dizendo Juliana, eu queria te fazer uma pergunta também. Não, eu vou deixar essa pergunta por último. Tá? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta muito interessante. Hoje temos, na Guarda Civil Municipal de Niterói, né, as representações da nossa guarda. Né, temos hoje um sindicato recém-inaugurado e temos também uma associação de graduados da guarda. Hoje tem-se uma conversa, um diálogo entre essas duas lideranças, essas duas formas de liderança dentro da guarda, muito respeito, com muita harmonia, né? E também hoje a Associação da Guarda Civil Municipal de Niterói, que dos três é a mais antiga, também uma grande harmonia. Você, como chefe do executivo, você teria portas abertas para que essas lideranças dentro da guarda possam também colaborar com o governo na questão de investimentos dentro da própria guarda, de soluções dentro da própria guarda, e esse diálogo entre representação de classe junto ao governo é possível dentro da guarda, para você? Ô, Dagner, eu vou responder essa sua pergunta a partir da minha experiência de vida, né? Eu costumo dizer, às vezes, a prática é algo mais importante do que as palavras. Eu nunca geri uma instituição educacional sem um sindicato, né? A gente precisa dialogar com a classe de uma maneira honesta, com as cartas na mesa, sem interesses secundários. Eu estou descobrindo uma cidade muito mais aparelhada do que eu pensei. Quando eu digo aparelhada, porque o meu primeiro movimento como agente político, quando eu decidi que eu seria um agente político nessa cidade, foi buscar as lideranças locais, buscar as associações, buscar as associações de moradores, buscar a CDL, buscar as associações de classes, né? E o que eu percebi que essas associações estão aparelhadas. O que quer dizer isso, né? Elas representam esse segmento, mas sempre mediando os interesses do poder público, porque todos eles têm algum cargo dentro da prefeitura. Justamente. Muito bom. Isso é muito ruim, porque, na verdade, eles não representam a voz das pessoas. Eles representam a voz de alguns que calam a voz de muitos para representar a voz de alguns. Então, como eles têm os carguinhos, eles chegam para os seus associados e falam, não, porque não dá, a gente já tentou, mas eles estão tentando, e vai enrolando a classe, e vai fazendo moeda de troca, e aparelhando para aqui, para ali, e aí você perde a função de algo que é tão bonito, que é a coletividade, né? Que são as pessoas unidas. Então, hoje, eu estou trilhando um caminho de ir por fora dessas associações de classe e de associações de moradores, porque elas, hoje, eu vejo que são perda de tempo. Porque eu chego lá, elas já estão com cargo dentro da prefeitura e tudo vendido. Né? E como eu não prometo nada, eu não vou chegar para ninguém e vou falar, olha, se você juntar comigo, você vai ter um cargo lá. Se você juntar lá, você vai ter uma secretaria, você vai ter uma subsecretaria. Ninguém que está hoje defendendo esse projeto que eu estou tem promessa de cargo nenhum. A única promessa é de colocar pessoas técnicas que entendem do problema para resolverem o problema e a gente começar a entregar os serviços para o cidadão. Dito isso, né, numa gestão municipal do meu partido, do Novo, que a gente tem essa prática, a gente vai resgatar essas associações. Então, vamos dizer, eu sou do Partido Novo, partido de direita. Vamos dizer que essa associação é gerida por uma liderança do PSOL. Eu vou chamar ele e vou falar, gente, vamos escutar? Porque o que acontece? Hoje você não quer, o poder público, ele quer apagar as lideranças que não são consonantes a eles. Então, quem tem uma voz diferente é apagada. E aí ele vai lá e coloca alguém que diz amém para ele. E eu acho isso muito prejudicial, não para a democracia apenas, mas para a gente conseguir ouvir e entregar um serviço adequado, porque aquela pessoa que é PSOL, por exemplo, ela é um técnico, ela escuta, ela é uma liderança real daquelas pessoas.
E eu preciso trabalhar com ela. E isso é política. Ah, mas ele vai vir vereador, ele vai ser uma potência política paralela a você. Ótimo, parabéns, é esse o caminho de uma cidade civilizada. Então, desculpa ter me estendido muito nisso, mas isso é muito importante. Então, eu não quero saber quem vai estar à frente do seu sindicato, se é do partido A, do partido B. O que eu te garanto é que eu não vou aparelhá-lo e que ele vai ter uma escuta sensível comigo. Porque para a gente ter essa operação de excelência que a gente quer, por exemplo, vocês estão na ponta ouvindo o cidadão. Como que está no Covid? Vocês me retomam. E falam, cara, o pessoal está revoltado, que lá no Barreto não é assim. As crianças estão trancadas em casa igual leproso. Não tem uma praça para eles. Vocês estão escutando isso. E eu preciso ter essa ponta. E isso foi o que eu fiz minha vida inteira. Eu saía do meu dia normal de trabalho, chama os professores, vem cá, vamos ouvir. Como é que foi hoje? Vamos escutar, o que saiu diferente? Porque é quem está na ponta que traz para a gente a oportunidade da melhoria. Ótimo, ótimo. Gostaria de fazer uma outra pergunta também, já que aqui um comentário muito interessante, e eu gostaria de fazer essa pergunta. Dentro desse conceito que você acabou de falar, que é muito importante, sim, isso deveria ser praticamente uma máxima dentro do serviço público, não deveria ser apenas em determinados setores da sociedade, isso deveria ser praticamente como um todo, né? Essa busca pelo profissional técnico, essa busca pelo profissional que vai trazer uma gestão técnica, uma gestão consciente, uma gestão dentro de conceitos de eficiência, né? Então, digo o seguinte, o que você vê na gestão, por exemplo, hoje da Guarda, de termos, com todo respeito, claro, a história de todos eles, né? Todo o conhecimento que é inegável, nada contra a instituição, nem tampouco as pessoas, a pessoa, ou o que quer que seja. Não, é uma visão que nós, como guardas, temos institucional. O que você vê, por exemplo, na presença da Secretaria de Ordem Pública, mais um coronel da Polícia Militar, com todo respeito, mas dentro de um conceito de trabalho de Guarda Civil Municipal, sociedade civil, e um secretário hoje que trata também de ordenamento público. O que você vê? Você repetiria essa fórmula também? Olha, eu tenho vários amigos, inclusive tem um postulante a vereador dentro do partido que é da Polícia Militar. Então, assim, como você bem disse, tem muita gente boa, né? O que eu acho que seria adequado é um processo seletivo com as atribuições que se precisa, perguntando tudo sobre a Guarda Municipal, e se esse gestor com experiência em gestão pública, com experiência em gestão de segurança pública, quiser se submeter a esse processo seletivo, né, para ser secretário do município de Niterói, e apresente competências, que ele seja um coronel, ok, mas ele vai ter que passar no processo seletivo que mostre que ele conhece a Guarda Civil Municipal, que ele tem um alinhamento dessas propostas que eu falei aqui, né? O que eu penso é abrir um processo seletivo, que eu já falei muito sobre isso. Eu acho que o alto escalão a gente precisa avaliar a história, a competência, né? Acho que seria muito bom a gente ter alguém da própria Guarda Municipal gerindo isso, mas a gente precisa avaliar. Até hoje. Eu não sei, eu preciso realmente, por um processo seletivo, avaliar a experiência dessa pessoa com gestão, porque é diferente você estar na frente disso. E o que eu digo sobre o atual gestor é que ele não vem fazendo um bom trabalho. É isso que eu posso falar sobre ele. Se eu fosse a gestora do município hoje, independente se ele é coronel, se ele da onde que ele veio, se ele fosse um guarda municipal, eu ia falar, e eu estivesse vendo esses resultados que eu estou vendo hoje, eu falaria a mesma coisa. Independente de onde ele vem. E para mim é sobre competências que você apresenta e do que você pode me apresentar como resultado alinhado ao meu plano de governo. Se eu vou ter um plano de governo, quem é capaz de me entregar isso que eu quero dar para a população, independente de onde ele venha, né? E vai ter um processo seletivo para isso, e ele vai ser avaliado se ele tem capacidade. E se ele não apresentou capacidade, tchau, vamos botar outro, porque alguém vai sentar nessa cadeira e vai entregar isso, né? Logicamente que a gente entende
Por exemplo, eu, quando assumi como... A primeira vez que eu assumi como diretora de escola, eu sofri muita retaliação, porque eu era engenheira e a gente estava esperando, as pessoas esperavam uma diretora, uma chefe de grupo, que viesse, que fosse pedagoga, né? Então, eu não quero uniformizar, mas eu acho que, logicamente, que quando você coloca um gestor que conhece muito daquilo, ele é mais propenso a saber gerir. Mas ele precisa ter os atributos de gestão e preparado para entregar resultados. É isso que eu posso te dizer. Eu fiz essa pergunta justamente pela importância que ela tem dentro das instituições de guarda. É inegável. Eu não posso aqui me furtar a fazer essa pergunta, pelo fato dela ser praticamente um grande tabu dentro das guardas municipais, né? Este tipo de situação, ela é muito comum, não só na cidade de Niterói, mas em alguns municípios, que hoje transformam tudo como você tem falado, Juliana, né? Tem feito essa transformação de forma gradual. É importante que você destacou pelo fato de não é uma questão de ser da onde é ou quem seja, mas uma questão de gradualmente trazer essa gestão para dentro daquilo que realmente importa para o serviço público, para a gestão pública e a visão do chefe do executivo nessa preocupação com resultados e eficiência, né? Então é importante, você foi feliz, sim. E o RD está falando que o coronel nunca vai querer o crescimento da Guarda Municipal. Eu só não quero dizer que nessa vaga ninguém pode entrar. Eu quero dizer que nessa vaga qualquer um pode entrar que preenche os requisitos. E o requisito é entregar o resultado que está no meu plano de governo. E meu plano de governo vai ser muito claro sobre os encaminhamentos em relação à Guarda Civil Municipal. Então, se ele não está disposto a entregar esses resultados, meu amigo, bye, entendeu? Agora, eu não quero fechar e dizer que esse não pode, aquele não pode, né? O processo seletivo, de capacitação, porque eu sou a favor da concorrência, e quem tiver disposto a concorrer àquilo, com experiência e gestão, vai seguir, né? E vai ter que entregar os resultados que estão no meu plano de governo e alinhado com tudo que eu estou falando aqui hoje, que é o que eu acredito, né? Juliana, agora vem uma pergunta que realmente é sempre importante ser destacada, que é a questão do rearmamento da Guarda Civil Municipal de Niterói. Por que eu chamo de rearmamento? A Guarda Civil Municipal de Niterói ela já foi armada, né, em idos passados, e depois de um certo tempo houve a retirada da arma de fogo dos agentes guardas municipais, passou-se toda uma reformulação dentro da própria guarda, e hoje a guarda está novamente tomando um corpo, não só de ação dentro do próprio município, mas também cada vez mais se inserindo dentro das necessidades do município, né? Falar sobre arma de fogo muitas vezes é uma questão tabu também para a própria sociedade em relação a guardas municipais. Digo que no Rio de Janeiro, porque em outras cidades, eu afirmo que são mais de 500 guardas municipais pelo Brasil hoje que andam armadas. Fazem uso do instrumento arma de fogo, né, da ferramenta arma de fogo, e praticamente quase não se tem notícias da empregabilidade da guarda, do uso da arma de forma irregular, de forma repressiva, desnecessária, sempre dentro de conduta e ações protocolares rígidas, né? O guarda sempre, por exemplo, se houver a necessidade de deter um suspeito em flagrante portando arma de fogo, ele vai inibir a ação daquele suspeito, por exemplo, com arma de fogo, pelo fato dele ter um potencial de igualdade, justamente com aquele que age, né? O que você acha sobre essa questão do uso do instrumento arma de fogo pela Guarda Civil Municipal de Niterói? Obrigada pela pergunta, Dagno. Deixa eu te falar, antes de entrar diretamente na minha resposta, eu quero contextualizar um pouco o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo polarizado, né? Então, se você responde uma coisa, te colocam numa caixinha, como se você fosse contra todos os seres humanos bons do planeta, né? Então, eu quero pedir que quem esteja ouvindo minha resposta agora não me coloque em caixinha nenhuma e ouça minha resposta até o final, né? Porque eu sou uma pessoa que defendo o ser humano, eu sou uma humanista,
né? Trabalhei com educação, acredito na transformação das pessoas, eu acredito porque eu já transformei muita gente com educação, muita gente. Eu já transformei pessoas que a sociedade diriam que era impossível transformar, e eu transformei, e meus colegas transformaram com uma educação de qualidade. Então, eu sou humanista acima de tudo. Então, aqui eu respondo que eu sou a favor do armamento da Guarda Civil Municipal, com capacitação da Guarda Civil Municipal, porque eu sou a favor de uma segurança municipal. É só você encaminhar minha fala até aqui e costurar o que eu vim falando. Eu sou a favor que a Guarda Civil Municipal, que a segurança municipal seja uma atribuição completa, efetiva, 100% do município. Quando eu digo isso, não quer dizer que não vai ter a complementaridade da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal. Não estou dizendo isso, cada um com as suas atribuições. Mas o que acontece no nosso território, a gente precisa ter as rédeas, né, dentro do município. E, para isso, é o que você falou, é colocar o Guarda Civil Municipal em pé de igualdade, capacitado, treinado para essa função, né, para essa função de estar armado, né, está fazendo esse patrulhamento armado. E isso eu preciso falar, eu defender o armamento da Guarda Municipal não quer dizer que eu tenho um discurso bandido bom é bandido morto, porque eu não tenho. Eu sou uma pessoa, como eu disse, sou a favor da transformação, mas eu sou a favor da ordem. E eu sou a favor do que é justo. E é justo uma Guarda Civil Municipal estar equiparada ao atual nível de crime que a gente tem. A gente tem um nível de crime que a gente não pode botar para debaixo do tapete. E a gente vai ter mais segurança quando a gente perceber que uma segurança efetiva dentro do nosso próprio município, feita por quem conhece o município, ela vai ser muito mais preparada e capaz de proteger o cidadão, né? Então, gente, é realmente olhar para a Guarda Municipal de uma forma mais estratégica para a segurança, e isso, eu quero deixar bem claro, não é refutar o papel da Polícia Militar, né? Como eu falei já aqui, a Polícia Militar, importante para ai, meu Deus, me fugiu a palavra, mais quadrilhas, enfim, tudo que transcende aquela pontualidade do território, de se prover a segurança. Então, a integração das polícias com a Guarda Municipal é importantíssimo. E como a gente bem falou também da integração da Guarda Civil Militar com da Guarda Municipal, desculpa, com as escolas, com a Secretaria do Meio Ambiente, é isso, é pensar na integração. Mas eu sou a favor do armamento, né? E porque eles têm que estar preparados, eles têm que estar no pé de igualdade com o crime. E hoje o crime está totalmente armado. Então, você não pode querer... É igual você chegar e dizer que o professor vai entrar em sala de aula e que não tem a sua autoridade ali em sala de aula, né? Você dizer que ele não pode reprovar. Um professor vai dar prova sem reprovar? Não dá. Então, é isso. São as regras do jogo e a gente precisa capacitar a Guarda Municipal para isso. Mas isso não quer dizer que eu tenha um discurso do ódio, que eu seja contra o ser humano. Pelo contrário, né? Isso a gente está num mundo polarizado muito ruim, né? Pelo contrário, porque eu sou a favor do ser humano e porque eu sou a favor do ser humano, do cidadão de bem, e acho que ele deve estar protegido, que eu sou a favor de armar a Guarda Municipal. Isso é importante. Sempre é complicado falar sobre armamento de Guarda Civil Municipal, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Especificamente hoje em Niterói, por ter tido, infelizmente, uma consulta popular e de inexpressivo resultado, afirmo que foi inexpressivo, por conta da porcentagem, mas, enfim, serviu-se mais para questões, desculpa o termo, politicagem, do que realmente na questão de se trazer o resultado devido à preocupação do cidadão, né? O cidadão, infelizmente, ainda continua sendo muito mal orientado sobre guardas municipais. Uhum. E a questão toda é saber não só a orientação, mas também dar o direcionamento certo para as guardas municipais, porque as guardas municipais são regidas pelo chefe do executivo. Uhum. O chefe do executivo é o chefe maior. Então, toda vez que se constrói junto ao executivo municipal e também aquilo que determina uma lei federal hoje,
Nós trazemos, sim, uma identidade para a Guarda e trazemos confiança para a população do trabalho da Guarda, né? Aí ela vai legitimar de acordo com a capacidade que realmente nata as guardas municipais têm. E a questão da arma de fogo, hoje, é uma questão que precisa ser muito bem consolidada, não só para o próprio gestor hoje, né, para o chefe do executivo, mas o cidadão também, cada vez mais, levar ao cidadão a confiança de que aquele agente guarda civil municipal armado, ele não está ali para prover temeridade a ele, nem tampouco para agir de forma arbitrária, ou muitas vezes, como alguns disseram, que nós, muitas vezes, guarda municipal, de forma tão absurda, leviana, iria prender pobre, prender preto, prender favelado. Não faz o menor sentido esses tipos de discurso, quando, na verdade, se tem um objetivo já pré-definido, né? Auxiliar na prevenção do policiamento, e principalmente no policiamento preventivo, e principalmente nessa questão em relação a crimes urbanos que, infelizmente, assolam a sociedade com o uso de arma de fogo, justamente daqueles que não deveriam estar armados. Enfim. E você gostaria de fazer as considerações finais, Juliana? Gostaria já de fazer as considerações finais, algo nesse sentido? Gosto de falar. Olha, primeiro te agradecer muito, né? Eu simplesmente me jogo, assim, meu coração derrete quando eu encontro pessoas que querem debater ideias, né? Que não estão atrás de um carguinho. Ah, se você ganhar, você vai me dar isso. Eu fui chamada para um ambiente para debater ideias, debater o avanço dessa cidade, e isso, sinceramente, eu me derreto mesmo, porque esse é meu propósito, é debater essa cidade e mostrar que a gente pode ser a melhor cidade do Brasil, porque nós somos uma cidade linda, a gente tem uma arrecadação bilionária, poucos municípios têm arrecadação de Niterói, gente, para fazer o certo, para desaparelhar essa cidade. Eu estou numa luta, vocês sabem disso, porque vocês estão na ponta, vocês estão dentro da estrutura, e vocês sabem como é difícil lutar contra a máquina, ou até contra outros candidatos que usam da velha política para fazer essa caminhada, né? Eu não uso a velha política, a minha prática é muito diferente, eu não tenho caixa 2, eu só trabalho com voluntários, né? Eu não uso dinheiro público porque o meu partido acabou de devolver 30 milhões para os cofres do governo para serem usados no combate ao Covid, porque a gente não acredita que dinheiro público tenha que ser usado para política, porque a gente acredita nessa política assim, debater ideias, preparo, capacitação, estudo, muita escuta da população. Então, o que eu peço, quem escutou, quem ouviu, quem acredita nisso, dissemine, porque só o boca a boca, eu não vou ter dinheiro para impulsionar, eu não vou ter dinheiro para dar boca de urna, nada disso que a gente sabe que a velha política faz. Então, eu faço aqui um chamamento, ouçam os candidatos, ouçam todos, debatam ideias, sabatinem, isso é o cidadão que está procurando uma cidade melhor e não um carguinho ali na frente ou uma vantagem ou benefício. Então, muito obrigada por ter esse espaço aqui realmente do que é certo. Eu diria que esse é um espaço do que é certo. Obrigada. Eu queria agradecer também, primeiramente, a todos que assistiram essa live, todos os presentes, todos os comentários, tá ok? Isso é muito importante, não só para o canal, mas também para poder saber o pensamento da pré-candidata Juliana Benício, hoje no canal Guardião Civil, é um canal voltado para guardas municipais, um canal extremamente democrático, que fala sobre guardas municipais, que trata de assunto de guardas municipais, e está aberto também para todos os companheiros e companheiras fazer seus comentários, darem as suas opiniões, e é importante quando nós temos a Guarda de Niterói hoje nessa jornada, né, de mostrar ao cidadão ao que ela vem, ao que ela realmente já existe, ao que ela está aqui para se propor como instituição. Né? Nós sempre queremos mostrar para todos que temos uma guarda extremamente qualificada, com homens e mulheres, não só com a própria capacitação, hoje cada vez mais em busca de melhoria, em busca de conhecimento dentro da área de segurança pública, né? Não basta só investir em dinheiro, em tecnologia, mas é importante que
essa pessoa saiba operar aquilo que ela tem nas mãos, né? Uhum. Então é importante que cada vez mais que a gente se capacite, todos os companheiros e companheiras capacitados, vai trazer qualidade de serviço. Eu achei muito bom, eu fico muito feliz, Juliana, e agradeço demais mesmo por tudo que foi feito, falado aqui nesta 1 hora de live, tá bom? E também queria agradecer a sua equipe técnica, muito obrigado para todos, Tudo tá bom? voluntário, tudo voluntário. Pela paciência, pelo carinho que trataram a mim e o canal Guardião, tá bom? E Obrigada, Dagno. eu quero agradecer a todos os companheiros de Niterói, a todos os guardas municipais do Brasil e também assistiram esta live, tá ok? E obrigado, Ju. Beijo. E não esqueçam, somos todos guardiões. É verdade. Beijo. Tchau, tchau.